Os episódios de Viagem no Tempo de Family Guy são sempre aventuras memoráveis na série, com Brian e Stewie visitando todos os tipos de épocas diferentes da história. E é por isso que nesse vídeo, vamos relembrar todos os episódios de Viagem no Tempo da série. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, e ativa o sininho das notificações. Me chama também lá no Instagram, se quiser trocar uma ideia ou sugerir algum tema de algum vídeo. Se já fez tudo isso, vamos para o vídeo. Um dos passatempos favoritos de Brian e Stewie é usar a máquina do tempo de Stewie nos episódios de Viagem no Tempo. A primeira temporada mostrou Stewie construindo a máquina do tempo, para evitar a dor da dentição. Durante toda a série, Stewie e Brian usaram a máquina do tempo, para se divertir e proporcionar alguns dos momentos mais emocionantes da história do desenho. A seguir, vamos mostrar todos esses momentos incríveis. Estrada para a Alemanha. O primeiro episódio de Viagem no Tempo ocorreu durante a 7ª temporada, episódio 3. O polêmico episódio começa com Mort Goldman tropeçando na máquina do tempo, enquanto estava na casa dos Griffin, após confundi-la com um banheiro. Stewie e Brian decidem que precisam seguir Mort ao passado, para trazê-lo de volta. Isto os leva à Alemanha de 1939, à beira da Segunda Guerra Mundial. Eles rapidamente encontram Mort, mas percebem que a plataforma de retorno está descarregada. Brian, Mort e Stewie viajam para a Inglaterra, para obter mais combustível de urânio, que alimenta esta versão da plataforma de retorno. Enquanto isso, eles são perseguidos por soldados alemães. Eles conseguem obter o urânio e voltam para casa em segurança, 30 segundos antes de Mort entrar no quarto de Stewie. Para garantir que esses eventos não se repitam, Stewie elimina o Mort que viajou no tempo, o colocando dentro da máquina do tempo e a explodindo. A teoria do Big Bang. O próximo é o episódio 6 da 9ª temporada. O episódio é uma história sobre Stewie quase sendo apagado do universo. Começamos com Stewie usando a máquina do tempo para zombar de Brian, fazendo com que os dois amigos briguem pelo controle dela. Isso os leva para fora do contínuo espaço-tempo, fazendo com que eles fiquem presos. Uma vez presos no meio do nada, os dois precisam descobrir uma forma de voltar para casa. Eles usam a plataforma de retorno, causando uma grande explosão no meio do nada. Ao voltarem para casa e comparar a assinatura energética da explosão, Stewie descobriu que criou o universo por acidente com o Big Bang. Quando tudo parece resolvido, Bertram, o meio-irmão de Stewie, decide usar a máquina do tempo para apagar seu irmão da existência. O problema é que Stewie criou o Big Bang, o que significa que, se ele fosse apagado da existência, o universo também seria. Isso força Stewie e Brian a voltar no tempo para tentar detê-lo, resultando em uma aventura épica, com Stewie descobrindo que Leonardo da Vinci é seu ancestral. Através de uma reviravolta distorcida, Stewie tem que matar Bertram, e se tornar seu próprio ancestral, antes de retornar para casa. Isso realmente é explodidor de cabeças. De volta ao piloto. O episódio 5 da 10ª temporada mostra Brian e Stewie fazendo uma viagem muito diferente no tempo. Brian deseja encontrar uma bola de tênis, que enterrou 10 anos antes. Stewie se oferece para levar seu companheiro de volta no tempo, para descobrir onde ela está. Isso os leva de volta ao episódio piloto de Uma Família da Pesada. Inicialmente é bem divertido, pois eles fazem piadas com as principais mudanças que a série teve ao longo da década. Como a série só foi ter alta resolução em sua 9ª temporada, todas as cenas do passado se passam em um universo em baixa definição. Stewie tenta dizer para Brian não mexer na linha do tempo, mas Brian não obedece, e conta ao seu eu do passado sobre o 11 de setembro, impedindo o desastre. A reação em cadeia de eventos, que ocorreram a partir deste detalhe, leva os Estados Unidos a um estado pós-apocalíptico em um futuro próximo. Brian e Stewie voltam no tempo mais algumas vezes, para tentar consertar a linha do tempo. Isso também não funcionou, pois cada nova viagem altera mais ainda a linha do tempo. Depois de várias tentativas, a dupla volta no tempo, e encontra múltiplas versões de si mesmos, em diferentes futuros. Tudo só termina quando o Stewie original impede que ele e Brian voltem no tempo. O paradoxo faz essa versão dele ser apagada da existência, e tudo volta ao normal. A máquina do tempo pirou. A próxima aventura de viagem no tempo de Stewie e Brian acontece na 11ª temporada, episódio 4. O nome do episódio, em sua versão original,
é o nome da série ao contrário. O episódio começa com Brian usando a máquina do tempo de Stewie, na intenção de pegar mulheres, e sem saber, aumenta o contador de viagens. Ele tenta reduzir o contador manualmente, para que Stewie não descubra, mas quebra a máquina no processo. Quando Stewie descobre e eles tentam consertar, a máquina explode e faz com que o tempo ao seu redor comece a retroceder em velocidades exponenciais. Eles correm contra o relógio para corrigir o fluxo do tempo, antes que Stewie volte para a barriga de Lois. Stewie fica sem tempo, conforme seu nascimento se aproxima, e incumbe Brian de terminar os reparos. Brian consegue consertar a máquina do tempo e o fluxo do tempo, e chega ao hospital no momento em que Stewie nasce de novo. A vida de Brian. O episódio 6 da 12ª temporada é um dos mais memoráveis da série, porque é o episódio em que Brian morre. O episódio começa com ele e Stewie em outra aventura de viagem no tempo. Eles voltam no tempo, depois que uma aventura anterior fez com que eles dessem armas aos nativos americanos. Eles veem que o resultado dessa alteração não foi positivo, e tomam de volta as armas dos nativos. Eles então retornam aos dias atuais, e destroem a máquina do tempo, pois ela só os colocou em encrencas. Infelizmente, Brian é atropelado por um carro pouco tempo depois, e Stewie não consegue impedir. Com a máquina do tempo destruída, Stewie não pode voltar no tempo para evitar que isso aconteça, o que tira Brian da série por alguns episódios. Um Natal da Pesada. Faz sentido que um dos episódios de Viagem no Tempo de uma Família da Pesada ajudasse a desfazer a polêmica morte de Brian. Em Christmas Guy, Stewie está no shopping encontrando o Papai Noel quando vê, em uma loja, outra versão de si mesmo, antes da morte de Brian. Ele teve a ideia de pegar a plataforma de retorno da sua outra versão, para poder voltar no tempo, e impedir a morte de Brian. Ele volta pouco antes de tudo acontecer, na esperança que dê tempo de salvar seu amigo. Stewie volta no tempo com sucesso, e consegue salvar Brian de ser atropelado pelo carro. Ele então envia o bloco de retorno para o presente, e desaparece após alterar a linha do tempo. A excelente aventura de Stewie, Chris e Brian. A mais recente aventura de viagem no tempo de Stewie e Brian veio na temporada 13, episódio 7. O episódio gira em torno de Chris estar prestes a ser reprovado no 9º ano, a menos que consiga passar no próximo teste de história. Stewie e Brian tentam ajudar Chris com a sua prova, mas percebem que as técnicas normais de aprendizado não estão funcionando para ele. Compadecido do irmão, Stewie oferece levar Chris em uma viagem ao longo da história para que ele aprendesse algo. Embora Chris não tenha retido nenhum conhecimento desta aventura, a viagem no tempo funcionou. Isso porque a aventura resultou na morte de um ancestral do seu professor de história, dando-lhe um novo professor que nunca passou a tal prova que Chris faria. Bebê Stewie. Embora não seja uma aventura típica de Stewie e Brian, esse é tecnicamente um dos episódios de viagem no tempo da série. O episódio 15 da 18ª temporada começa com Brian dizendo para Stewie que ele perderá a inteligência durante a puberdade. Ele convence Stewie de que isso é verdade quando lhe mostra um vídeo do Chris inteligente quando criança. Convencido disso, Stewie decide interromper o processo de envelhecimento reorganizando seu DNA. No processo, ele acaba acidentalmente se transformando em um bebê normal. Incapaz de lidar com um bebê de verdade, Brian decide voltar no tempo e revela a Stewie que o vídeo de Chris era, na verdade, uma montagem. Isso faz Stewie desistir de entrar na máquina, resolvendo o problema. Embora o episódio não seja o tipo normal de aventura de viagem no tempo de Stewie e Brian, o episódio depende muito da própria máquina do tempo, e vale a pena mencionar, pois envolve viagem no tempo para resolver a situação. Então esse foi o vídeo. Se você gostou, eu peço que deixe o seu like, a sua inscrição, e ative o sininho das notificações. Comenta aí também algum outro episódio de viagem no tempo que eu esqueci de mencionar. Eu vou ficando por aqui, até a próxima e tchau.